Né, Zizi? Boa noite. Boa noite. Será? Será? Não sei não, ver essa coisa de você chegar numa disputa de título com tão poucos pontos assim, até o último momento. Sabe o que está me lembrando? Compartilhar com você. Está me lembrando o que aconteceu no sábado. Sábado, Campeonato Mundial de Rally Raid, e a gente tinha uma disputa de título que chegou até a última etapa do Rally do Marrocos e favoreceu, do mesmo jeito que o Toprak, né, que é piloto Red Bull. Eu acho que Lucas Moraes é piloto Red Bull, não é? Boa noite, Lucas. Parabéns pelo título. Olha o campeão aí. Deixa eu ver esse bonezinho aí. É, você, o Toprak, tem uma turma boa nesse time, hein? Boa noite e parabéns, Lucas. Obrigado por você receber a gente aqui para a gente comemorar com você e com o nosso público esse título mundial. Eu que agradeço, Celso. Um prazer poder participar. Eu cheguei hoje do Marrocos e logo vocês mandaram o convite. Eu falei, poxa, com certeza. Já estou em casa aqui com a bagunça da criançada. Mas realmente uma honra poder representar o Brasil. Foi um campeonato muito longo, né? Começou no Dakar, lá em janeiro. Depois, enfim, fomos para Portugal, fomos para a África do Sul, fomos para Abu Dhabi e agora no Marrocos. E realmente foi até o último dia do Rally do Marrocos, até o último quilômetro literalmente, porque foi uma disputa muito apertada entre eu, o Loeb e o Nasser, mas enfim, muito honrado e terminar com o Campeonato do Mundo foi muito importante para mim e para o Rally brasileiro, sem dúvida. Para o rally, para o esporte brasileiro em geral, não só para o esporte a motor, é realmente um grandíssimo feito esse seu. A gente tem que dar parabéns, relembrar e comemorar muito com você, evidentemente. E quando a gente fala desses adversários que você teve até o último quilômetro, como você descreveu, é gente tarimbadíssima, campeões, né? Em outras modalidades, o Loeb a gente não precisa nem falar o que ele é para a história do rally de velocidade, né? O Nasser Al-Attiyah mais ainda, né? Ganhou o primeiro Dakar lá em 2011, quer dizer, um cara que conhece muito. Eu queria, inclusive, ouvir de você essa coisa da emoção. Lógico que agora você está em casa, está de boa. E fica aquela pergunta, né? É um chavão, mas acho que é importante a gente saber de você. Em inglês, né? Se já caiu a ficha, como a gente diz aqui. Campeão do mundo, como é que soa isso para você? Olha, Celso, para falar a verdade, até falei hoje aqui em casa, falei, poxa, quando você fala que sou campeão do mundo, é um negócio bem poderoso, vamos dizer assim, mas acho que vai caindo a ficha, realmente disputar com esses dois, especialmente, né, que foi os dois principais ali no final do campeonato, especialmente no Marrocos. Eu quando fui meu primeiro Dakar em 2023 eu ia lá tirar foto com eles, e é claro que chega um momento no meu ano seguinte, quando eu já fui piloto de fábrica, você tem que mudar a chave, falar, olha, agora eles continuam sendo meus ídolos, mas eu preciso ganhar deles. Então foi realmente muito especial. Foi até o último minuto, porque como os últimos 3 quilômetros do Rally do Marrocos teve uma parte de navegação muito difícil, então assim que a gente cruzou a linha de chegada, ninguém sabia o resultado, porque tinham esses problemas, entre aspas, de navegação, e aí ficou eu, o Nasser e o Loeb, literalmente os três, um lado do outro, esperando a FIA fazer toda a análise para saber quem tinha ganho, o Rally e o Mundial. Então foi realmente, a gente brinca que o Rally só termina depois da chegada, aliás, na chegada, dessa vez foi até depois da chegada, a gente teve que esperar um pouco para entender o que tinha acontecido. E aí realmente demora um pouco. E o Lucas, que os meus companheiros aqui de Supermotor sabem, o Lucas me fez queimar a língua, né? Porque eu falei aqui há um bom tempo que o próximo campeão do mundo vai vir do motociclismo. Eu queimei em parte a língua, porque afinal de contas o Lucas começou no motocross, né, Lucas? Aqui o sangue das duas rodas, né, Celso? A gente se conhece há bastante tempo por conta, muito em função das motos, mas realmente eu comecei minha carreira no motocross, no supercross, fui pro AMA, né, corri lá o motocross nos Estados Unidos e depois fiz a migração para as 4 rodas, que me trouxe um novo capítulo para minha vida. Eu mudei para as 4 rodas por conta de uma lesão no quadril e que me trouxe esse capítulo que eu jamais imaginei atingir. E correr nas dunas, no deserto, é um prazer enorme hoje nesse nível que a gente corre, né?
Bom, eu vou liberar aqui porque o Molina, o Jean e a Zizi estão querendo também ouvir de você a respeito dessa experiência. Molina, muito boa noite. Estamos com um campeão mundial conosco esta noite. Boa noite mais uma vez para você. Bom, boa noite, Celso. Boa noite, Jean. Boa noite, Zizi. E boa noite, Lucas. E antes de mais nada, parabéns enormes para você. É uma conquista. Daqui a pouco vai cair a ficha os nomes dos pilotos brasileiros que ganharam título mundial FIA. Você está em muito boa companhia. Não sei se você já tem a lista, mas provavelmente essa lista vai chegar em você. Você vai começar a falar, meu Deus, vai dar aquele choque. Agora, o choque que a gente tomou, né, lógico, né, com as devidas proporções, foi você ter mudado de marca logo depois desse título. Na realidade, estava assinado o contrato, você assinou com uma nova marca. Eu queria que você falasse um pouco do profissionalismo que a equipe que te acompanhou durante todo esse ano e que acabou te dando o título mundial, profissionalismo deles de, cara, te apoiar até o último momento e ganharem o título junto com você, apesar de você já estar meio que combinado com uma outra marca. Cara, salienta isso para nós. Não, legal, Molina. Obrigado. É um prazer poder falar com você por aqui. Pois foi uma decisão bem difícil, como você falou. A minha mudança de equipe já estava prevista, já tem aí mais de 4 meses, eu diria, 5 meses. Mas realmente a gente tentou fazer de uma forma super construtiva, super profissional, como tem que ser mesmo. E a Toyota, nesse ponto, foi 100% comigo. Me deu todo o apoio para continuar performando no nível que precisa para entregar o resultado. Inclusive, o meu companheiro de equipe ficou em terceiro no campeonato, então a gente fez, nos 3 primeiros, a gente colocou dos 2 carros, né? Então foi eu, o Nasser e o Henk, que era meu companheiro de equipe. Isso foi muito legal, pô. Até o final, até a disputa e ver a felicidade da equipe. A gente ganhou o Mundial de Construtores já na etapa passada em Portugal, né, com uma etapa de antecedência, e agora coroar essa minha saída da equipe indo para a Dacia, mas com o título para a Toyota, eu tinha uma motivação extra, assim, né, de tentar entregar a chave do carro com um campeonato do mundo, e graças a Deus deu tudo certo. Foi um desfecho que é muito especial para nós e para toda a equipe que me apoiou, como você falou, desde o começo, para ter um carro ainda 100% até o final do campeonato. Jean Calabrese, boa noite. A gente está com o campeão mundial, o Lucas Moraes, que começou no motocross, quase bacana, que nem a gente, Jean. Boa noite. Boa noite, Celso, ao Lucas. Parabéns, primeiramente. Baita façanha. Boa noite, Molina, Zizi, a todos que nos acompanham. Realmente é incrível, né? Porque ele saiu das 2 rodas e geralmente o pessoal que vai das 2 rodas para as 4 rodas acaba sendo um pouco mais agressivo do que o necessário. E eu queria saber do Lucas em relação a isso. Vamos nesse tema de 2 rodas, então. Como é que foi essa transição para ele, que foi um super piloto, chegou no AMA, inclusive, né, no off-road. Então, queria saber como é que foi essa transição, se foi muito difícil e o que você mais teve que fazer para se dar bem nos carros. Muito bem, por sinal. Legal, obrigado, Jean. Prazer falar com você. Assim, para ser bem sincero, minhas primeiras 2 voltas de carro, vamos chamar assim, não foram das melhores. Eu capotei as 2 vezes e a segunda o carro pegou fogo. Eu falei, olha, a moto não está me ajudando muito. Isso já tem mais de 10 anos atrás, quando eu fiz essa migração. Mas depois, claro, que a moto te ensina muito, né? A moto faz você ter uma leitura de terreno muito boa. A maioria dos campeões do Dakar, por exemplo, que vieram das motos, tiveram muito sucesso. O maior de todos é o Stefan Peterhansen, né, o francês, que ganhou o Dakar nas motos, já ganhou, se não me engano, 7 vezes nos carros também. Então, o que eu sinto que mais me ajuda hoje é a leitura nas dunas, por incrível que pareça. Claro que nas estradas, quando a gente anda em estradas também, como os Sertões, por exemplo, me ajuda muito. Mas provas que tem deserto, especialmente dunas, eu acho que a moto realmente me ajuda muito a você ter uma velocidade. Por exemplo, um salto como no motocross, né, como a gente sabe, você não pode
ir tão rápido para você cair para frente da recepção, senão você machuca, e nem você não pode sair muito devagar, senão a gente chama de encavalar, né? Você cai antes da recepção, você também machuca. E nas dunas é muito parecido. Você não pode entrar muito rápido, senão você salta ela e pode quebrar o carro. E se você for muito devagar, você pode atolar na crista dela. Então, acho que tudo isso é muito similar e o motocross, o supercross, sem dúvida, tem esse papel de ter me ajudado a ter essa leitura no deserto, que eu também não esperava, para ser bem sincero, mas acho que foi uma coisa mais natural justamente por ter vivido isso nas duas rodas. Cara, e essa descrição que o Lucas faz para a gente aqui é muito interessante, porque a gente está falando de uma leitura que no caso de duas rodas, você tem, né? Você está com as pernas, você está sentindo a moto, é outro tipo de sensibilidade. Mas quando você vai para o carro, que tem o quê? Quase 1 tonelada, teu carro, e você também tem essa possibilidade de sentir o terreno, né? Debaixo de você para se projetar ou não e calcular nessa sensibilidade, por quê? Ele está descrevendo uma coisa que no motocross ele passou 1, 2, treinou na pista, né? Por mais modificação que a gente tenha de uma volta para outra, ele sabe mais ou menos como é que é. No caso do rally, não, ele está chegando numa duna pela primeira vez. E essa leitura, essa sensibilidade no carro, cara, é uma coisa, para nós mortais, é inimaginável, viu, Lucas? Mas isso que você falou foi a maior dificuldade que eu tive, assim, foi como a gente pode, na verdade, assim, no motocross, como você falou, a gente treina muito, você tem vários treinos antes da corrida, e essa foi uma dificuldade na transição para os carros. Quando você tem um navegador, eu no começo andava muito no olho, né, sem escutar o navegador, então você perde muito tempo, porque o navegador te antecipa tudo. Então essa diferença foi bem importante para quando eu comecei a escutar os navegadores, a coisa ficou melhor e o tempo também veio mais rápido. A nossa audiência aqui está tendo o prazer de ouvir, né, perguntas do Molina, do Jean, que é instrutor de pilotagem, e a Zizi Paioli, que também é instrutora de pilotagem, e já percebeu que o Lucas, né, tem essa pegada de poder dar uma aula também. Boa noite, Zizi. Boa noite, Celso, Jean, Molina. Boa noite, Lucas. Boa noite, pessoal de casa. Lucas, parabéns. Assim que eu recebi a notícia do seu título aí mundial, eu fui para suas mídias sociais. E eu achei incrível o seu post, que ele começou assim, para Brasil. É muito emocionante para a gente do esporte, né, pro Brasil aí, pro público em geral. Então, achei incrível aí da sua parte você ainda direcionar o título para nós brasileiros. O campeonato longo, trechos diferentes, passa por muitas cidades, você falou Duna, Terra. Teve uma etapa mais desafiadora, um trecho mais desafiador aí nesse ano? Legal, Zezinho, um prazer falar com você. Olha, sem dúvida, quando você pega das etapas mais difíceis do Campeonato do Mundo, o legal do rally, no geral, é que você tem vários tipos de prova, né? Como o Dakar faz parte, a primeira abertura do Campeonato do Mundo, é a prova realmente mais difícil, né? São 14 dias da Arábia Saudita, é uma prova muito longa, com, se não me engano, mais de 5.000 quilômetros contra o relógio, né? De trecho cronometrado, fora deslocamento. E foi esse ano a gente ganhou 2 etapas do Dakar, né? Mas no geral a gente não conseguiu ser tão bem efetivo por conta de um problema que eu tive mecânico logo depois do dia de descanso. Então realmente um evento mais difícil para mim e me colocou muito para trás no campeonato, porque logo na abertura eu não consegui performar tão bem. Mas depois a gente conseguiu encaixar aí 4 pódios seguidos, que foi muito importante para a gente poder chegar ainda na disputa final agora no Rally do Marrocos. Mas eu diria que cada uma tem as suas dificuldades. Assim, o Dakar é muito completo, Abu Dhabi, por exemplo, é uma etapa só de duna, aquelas dunas gigantescas dos Emirados. Portugal já é uma prova mais conhecida, vamos dizer assim, tem muita gente assistindo também, os portugueses amam o rally. Cada uma tem a sua característica, mas sem dúvida começar para trás no campeonato por conta do desafio do Dakar, do problema que eu tive, foi bem complicado, mas graças a Deus aí depois dos 4 pódios seguidos a gente teve condição de buscar e terminar 8 pontos só na frente no final de tudo. O Lucas é um cara vencedor, desde que ele decidiu ser piloto de rally, ganhou aqui no Brasil, foi lá para fora, já estreou com pódio no Dakar, né?
e agora está trocando de equipe. E a gente sabe que troca de equipe, nesse nível que você está, exige... tem muita concorrência, tem gente do mundo inteiro procurando, mas a gente sabe também que você, desde que entrou no mundo do Rally Raid, todo mundo começou a perceber que você é um cara diferenciado, é um cara que tem possibilidade de fazer o que você acabou de fazer. Essa negociação para passar para um outro time, estando já num time vencedor, deve ter sido também um jogão de xadrez, né? Queria saber como é que foi, porque assim, não é só o approach com o piloto, você tem todo um staff trabalhando contigo, de olho nessas oportunidades, porque essas coisas não são fáceis de descobrir e pegar. Eu vou aqui usar uma figura de linguagem de outro esporte, pra você surfar a onda, para você saber que você está num momento bom e que as oportunidades vão aparecer e encaixar para passar num time como a Dacia, que vai disputar definitivamente o título lá do Dakar, também é difícil, né? E isso você fez no meio dessa descrição que você acabou de fazer, no meio de uma disputa de título, né? Como é que foi esse trabalho de bastidores? Pois é, foi... Olha, com certeza uma das umas decisões mais difíceis que eu tomei, que eu tive que tomar até agora na minha carreira. Mas, de novo, quando você tem a oportunidade de ir para uma equipe como a Dacia hoje, né, que tem uma estrutura fantástica, tem como pilotos já atuais, né, o Nasser, o Loeb e a Cristina Gutierrez, que é a campeã do Dakar o ano passado na categoria Challenge, né, de acesso à principal. É uma oportunidade que realmente foi muito intrigante para mim. E aí, junto com o Geraldo da Reunion, né, que me ajuda nessas decisões, a gente conversou bastante com a minha família. E aí eu recebi a oferta de ir para a Dacia, isso já no meados do ano, e quando teve essa oportunidade, eu falei, olha, realmente acho que é um próximo passo importante. Como eu falei, é uma equipe nova, esse foi o primeiro ano da Dacia no Campeonato do Mundo, mas já com pilotos desse nível, e eu acho que pode ser uma oportunidade de aprender, de crescer, e claro, condições de ir para a disputa, especialmente do Dakar, que é a nossa Copa do Mundo. Então, não foi fácil, especialmente por todos os mecânicos, os engenheiros que eu tive na Toyota por esses 2 anos com a equipe. Foi a primeira equipe que me deu essa oportunidade e comprou de fábrica, mas ao mesmo tempo foi muito legal coroar essas 2 temporadas com a Toyota, com esse Campeonato do Mundo, e agora poder trilhar esse novo caminho, esse novo capítulo da minha carreira com a Dacia, que é uma equipe super jovem. Tive agora 3, 4 dias com eles no Marrocos testando, e já com uns novos companheiros de equipe vai ser muito interessante essa nova jornada, sem dúvida. E Dacia é no inglês mesmo ou é francês? Porque a gente sabe que a Dacia é uma divisão da Renault, não é? Isso, a Dacia ela é uma marca que nasceu na Romênia, na verdade, mas foi comprada já há alguns anos pela Renault, exatamente. Então é uma marca da Renault, inclusive a Alpine está muito envolvida, a Alpine da Fórmula 1, né? Tá muito envolvida no programa de Rally também. Então, como eu falei, é uma equipe super focada, muito investimento, e tendo a tecnologia da Alpine por trás, nos ajuda muito. Inclusive, estou indo para a Inglaterra na semana que vem já fazer outros testes com o carro e até entender um pouco mais da mecânica em si, né, que no Rally é importante isso. Estaremos lá na França e depois na Inglaterra, e é isso aí. Então tem realmente uma estrutura muito grande, e tem essa colaboração com a Alpine que me chamou muita atenção também do programa. Bom, é claro que a gente não vai deixar um campeão do mundo sair sem mais uma pergunta. Os meninos estão aqui querendo, né? A Zizi também está querendo saber mais coisas aqui. Campeão mundial, né, Molina? Como é que a gente vai deixar ele embora? Ainda mais sabendo que ele vai estar com os caras tão feras lá no Rally Dakar no próximo ano. Não, com certeza, mas agora vai aquela pergunta capciosa, né? Nesse casamento novo, quem iniciou a paquera? Você foi na Dacia ou a Dacia veio em você? Não, Molina, para ser bem sincero, assim, eu nunca imaginei trocar de equipe, sinceramente, porque no começo do ano
eu estava super feliz, né, com a Toyota e tudo. Mas logo depois da segunda etapa do Campeonato Mundial, que foi em Abu Dhabi, a gente recebeu eu recebi uma ligação do Bruno Famin, que foi o team principal da Alpine até a volta do Briatore, né? E ele estava em Abu Dhabi, e assim que eu recebi a ligação, liguei para o Geraldo da Reunion, falei, recebi essa ligação e acho que é importante agora a gente conversar. E a partir daí começou esse namoro, mas de novo, acho que faz parte, para ser bem sincero, foi a primeira vez que eu vivi isso no mundo do rally, né, de estar numa equipe e poder iniciar um relacionamento com uma nova e poder eventualmente trocar. Então foi uma experiência fantástica, mas que de qualquer forma a gente sempre quis fazer de forma muito transparente, muito profissional, e acho que valeu muito a pena fazer toda essa transição como foi feita hoje, né? A experiência do Geraldo definitivamente ajuda muito nessas conversas para manter esse nível que você falou. Bem profissional, bem direto, honesto. Acho que faz parte da tua história no esporte, né? E do Geraldo, por isso esse casamento tá tão legal. Jean, campeão do mundo, faz uma perguntinha pra gente, pra poder dispensar ele, que as crianças estão em volta dele querendo brincar com o pai. Rápida. Mas você fez uma comparação no início sobre os patrocinadores, o patrocinador principal, e ele estava contando a história sensacional, muito bem clara, descrita por ele, mas que ele começou com dificuldade e terminou com a vitória, inclusive, do campeonato, e foi igual ao Toprak, né? Então, Sim. Eu vou fazer uma perguntinha bem básica sobre o carro. Quantos cavalos tem? Eu acho que o pessoal de casa deve estar realmente curioso, como eu estou também. Algumas características, motor, tipo de motor. Boa. Hoje o carro, bom, a Toyota que eu corri, eu vou falar da Toyota que eu fui campeão primeiro, mas os carros hoje, na verdade, são muito similares. Acho que a FIA fez um bom trabalho de equiparar via regulamento, mas o carro basicamente tem 450 cavalos, é um motor V6 biturbo, a gente usa um câmbio sequencial, né, de 6 marchas, tem rodas 37, o carro é mais pesado porque ele precisa ser muito robusto para aguentar tudo que ele sofre, especialmente em provas de deserto, como o Dakar, Abu Dhabi e agora o Rally do Marrocos. E nós somos limitados por segurança pela FIA em 170 km por hora. Então o carro tem uma eletrônica que que ele limita isso quando você chega em 170, só que 170 realmente no deserto parece estar 400 por hora no asfalto, então é mais ou menos isso. Então é um motor de 450 cavalos limitado a 170 por hora, V6 biturbo. Que delícia, a gente faz até assim, né? Hein, Zizi? Fiquei até com vontade. Não é? Para liberar ele aí para curtir a família e esse título, em relação a troca de equipe, você leva alguém do seu staff com você, de engenheiro? Porque normalmente na Fórmula 1, quando a gente troca de equipe, até já desde mais da base do kart, a gente leva, né, um staff ali de engenheiro, alguém que está acompanhando a gente, né, desde o início. Não sei no Rally como é que é, você vai levar alguém aí do seu staff para a Dacia ou não? O time da Toyota 1 e agora tudo novo, começa do zero na Dacia? Sim, essa é uma boa pergunta. Eu estou levando, na verdade, só um engenheiro de suspensão. Eu estou levando para a Dacia, e o resto basicamente é novo. Inclusive o meu navegador. Os últimos 2 anos eu tive o Armand, que é um espanhol, que fez uma carreira, aliás, 2 temporadas comigo excelentes. E agora, para 2026, eu vou ter o Denis, que é um alemão, que já foi campeão também do mundo na categoria Challenge, assim como a Cristina Gutierrez. E então teve essa mudança também na parte no banco direito, vamos dizer assim, mas respondendo diretamente, apenas só um engenheiro de suspensão que a gente está levando, e de resto uma equipe nova de engenheiros de motor, de mecânicos, chefe de equipes e por aí vai. Lucas, parabéns mais uma vez pelo título. Eu tenho certeza que a gente vai fazer barulho. Todo mundo que gosta de esporte a motor, fazer barulho, porque esse teu título é importantíssimo para o Brasil. É uma grandíssima conquista, como a gente já falou.
E dependendo dessa turma aqui, dessa que está nos assistindo, você pode ter certeza que a gente vai publicar muito essa história que o Brasil precisa saber, que é, de novo, campeão mundial no esporte a motor. Obrigado por esse título, pela dedicatória que você fez, inclusive nas suas redes sociais, pela tua dedicação ao esporte, e conta com a nossa torcida, tá? E boa noite e volta para a função que eu tenho certeza que é a que você mais gosta, que é cuidar dessa molecada em casa. Não, legal, Celso, sempre um prazer, muito obrigado pelo convite, é uma delícia poder participar, já recém-chegado do Mundial, e poder compartilhar um pouco da vivência que foi lá e da emoção toda. E ó, eu espero você no Dakar esse ano ainda. Já deixo o convite aqui, já estou falando com a Reúne para a gente viabilizar isso. Vamos trabalhar nisso. E vai ser muito legal poder contar essa história lá.